Paz e bem a todos. Olá, amigos, amigas. Nós vamos falar hoje sobre solidariedade. Quando ouvimos essa palavra solidariedade, o que vem em nossa mente? Há alguns significados para a palavra solidariedade. A solidariedade pode significar ajudar, acompanhar uma pessoa, defender. Solidariedade está ligada ao compadecimento com as dificuldades ou sofrimentos de outra pessoa. Solidariedade está relacionada com a identificação com as misérias alheias, sofrimento alheios, querer resolver, procurar solucionar, ajudar nas dificuldades da outra pessoa. Solidariedade pode ser entendido como a manifestação de um sentimento de propósito, de ajuda para com o outro. Fernando, mas só isso? Não. Vai além disso. Nós vamos procurar trabalhar, sintetizar nessas questões. Solidariedade, caríssimos amigos, caríssimas amigas, é o poder de valorizar ao máximo o ser humano, defender a dignidade humana. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, solidariedade é procurar de forma concreta, amorosa, responder ao sofrimento humano, sobretudo na realidade que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento extremo da nossa vida. A pandemia deixou o mundo numa situação extrema, de extrema gravidade. O mundo está chagado, está com dor. Essa pandemia da coronavírus não respeitou e não respeita ninguém. Não respeita a classe, não respeita a religião, não respeita a nacionalidade, classe média, alta a classe, pobres, miseráveis, aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. A coronavírus não respeita ninguém. E como cada uma dessas classes procuraram responder ou se defender desta pandemia? Sabemos que os ricos, entretanto, têm dinheiro, têm como se proteger, têm como fazer, praticam o isolamento social. E muitos pobres, sobretudo trabalhadores, que precisam ir à luta em busca do seu pão de cada dia, não têm como se prevenir. Eles estão mais expostos à doença. Correm alto risco. Contaminações trazem para suas famílias, para seus familiares dentro de casa, para os idosos. Então, caros amigos, caras amigas, ser solidário hoje, sobretudo, com aqueles grupos de riscos. Quais são, Fernando, os grupos de riscos? Idosos, idosas, pessoas com doenças como diabetes, doença do coração, aquelas pessoas que estão no leito dos hospitais. Então são todos aqueles que estão em grupo de risco, aqueles que moram na periferia, os desempregados, autônomos. Por exemplo, uma classe social que vive um grupo de risco nessa pandemia são aqueles entregadores de aplicativos, que além de estarem desempregados, vivem de bicos, estão dispostos, trazem muitas vezes a questão da doença para dentro de casa. E não estão empregados. São apenas, estão trabalhando, por exemplo, entregando nos seus deliveries para não morrer de fome. São um grupo de riscos. Os negros, os afrodescendentes, os indígenas, são todas essas pessoas que estão correndo risco. E nós, enquanto pessoas, seres humanos, muitos fazem parte de experiências religiosas, nós temos que sermos solidários, solidárias. Qual é a principal característica da solidariedade? A característica da solidariedade é um atendimento a essas pessoas de forma gratuita. E a solidariedade procura agregar, promover a vida, defender a vida como um bem maior, defender a vida como esse dom. Muitas religiões é como dom de Deus. E defender a vida em todas as esferas, defender a vida daqueles que não podem se defender. É missão nossa, é imperativo nosso, nós que temos consciência.
esse ato de solidariedade. E defender a vida em todas as esferas da sociedade. Nós, enquanto pessoas físicas, pessoas humanas, defender a vida dos mais próximos, dos mais necessitados, é uma obrigação, é uma missão. Defender a vida. Nós também, enquanto Estado, município, federação, por exemplo, o município é o prefeito, ele tem que coordenar as ações. O Estado, o governador, o país, o presidente. Então, esses entes do Estado, são obrigados a defender essa solidariedade. É uma missão deles. E apenas uma constatação, e parece que em algumas situações, essa solidariedade que o Estado deveria atender àqueles que mais necessitam, está ocorrendo ao contrário. Muitas daquelas pessoas que mais precisam estão sendo negligenciados seus direitos. Os indígenas, os idosos, aquelas pessoas de periferias. Nós temos que estar atentos a isso. Cobrar que o Estado faça a sua parte. É muito mais do que a obrigação do Estado. O Estado está aí justamente para servir a nação, servir a seu povo. E esse não serviço pode ser considerado como falta grave. Nós temos que estar atentos. Negar solidariedade pode ser considerado um crime. E tem que ser responsabilizado, tem que ser combatido, tem que ser denunciado. Não podemos tratar a pandemia como uma negação, como ela não existisse, não estivesse matando ninguém. Ela está. Induzir os pobres, os doentes, os idosos ao encontro com a doença, a contaminação, é um crime que não pode acontecer. Nós temos que combater isso. Negar a saúde, a educação, vai descredenciar essa solidariedade. A morte, ela desagrega, a solidariedade, ela congrega. Nós temos que congregar. Então, caros amigos, caras amigas, nós temos a obrigação, a missão de sermos solidários. A solidariedade não é só um sentimento, é a promoção da vida. Solidariedade é construir uma sociedade justa, melhor, é tirar a dor de tantos nossos irmãos e irmãs. Na nossa sociedade, a solidariedade tem que ser um imperativo. Para os cristãos, olha o exemplo de Jesus. Ele não perguntou se aquela pessoa era do bem ou era do mal. Não, ele atendeu a todos, foi solidário. Foi solidário com a mulher, solidário com o mendigo, com a criança. Solidariedade tem que ser um imperativo, é um dever, é uma missão. Procure olhar em torno da sua casa quem precisa do seu gesto solidário. E nós também temos que ter a humildade de receber o gesto de solidariedade dos outros. É um gesto de humildade, é um gesto de aprendizado, é um crescimento. Solidariedade é vida. E essa vida, ela passa pelas nossas mãos. Nós temos a missão e a obrigação de sermos solidários. Solidário com gestos simples. Pergunte sempre como as pessoas estão. Pergunte um bom dia, uma boa tarde. É o principal gesto de solidariedade. Um sorriso. Procure saber se interessar pela vida dos outros, se estão bem, para ajudar, para colaborar. Solidariedade é isso. Nós precisamos da solidariedade. A partir do momento que eu ajudo, um dia eu posso ser ajudado. E eu preciso que alguém seja solidário comigo. Não tem dinheiro que pague um gesto de solidariedade. Um sorriso, um bom dia, uma mensagem de WhatsApp perguntando como você está. Então fica aqui a nossa dica. Vamos ser solidários. Solidariedade é para praticar a boa semente, a semente do bem. O mundo hoje está tão doloroso, né? Tem tanta violência. Nós temos a possibilidade de plantar o bem, sem olhar para quem. A solidariedade é vida, é esperança, é amor, é respiro, e pode ter certeza, um dia nós iremos colher esse fruto do nosso agir solidário. Então, a solidariedade é vida, é acolher, é acompanhar, é socorrer, é deixar que o outro não se contamine pelo coronavírus, é dar uma máscara ao outro para que se proteja do coronavírus, é se proteger, é higienizar as mãos. Isso, caríssimos amigos, caríssimas amigas,
é o gesto da solidariedade.